O mercado de duas rodas está em franco crescimento e dezenas de modelos são lançados no mercado. A equipe do Bahia Motor foi ver como escolher a cilindrada certa de uma moto. É bom você ficar de olho na reportagem para não escolher o tamanho e modelo errado de moto. Confira. Muito bem, Daiane, hoje o assunto é motocicletas. Você que é apaixonado por motos, a gente vai trazer para você os modelos e as classificações para você escolher a cilindrada certinha que cabe no seu perfil. Agora aqui no Bahia Motor, um bate-papo que vale ouro. Confira! E para falar um pouco mais sobre todos os modelos e todas as cilindradas das motocicletas, vamos conversar agora com o Marcos Paulo, ele que trabalha em uma das concessionárias de Salvador. Marcos, para começar, a cinquentinha, a famosa 50 cilindradas, é uma moto boa, prática, uma moto que é indicada para que tipo de motociclista? Bem, a cinquentinha, a maioria do pessoal que compra a cinquentinha é quem não tem habilitação, é a primeira moto. Geralmente é o pessoal que quer uma moto para distância curta, porque ela não pode andar em vias de alta velocidade. Certo? Então é uma moto muito vendida, basicamente com primeira moto ou quem não tem habilitação. Agora, em questões de manutenção, por ter poucas cilindradas, uma moto que não alcança uma alta velocidade, como é que funciona a manutenção de uma motocicleta desse porte? Tá, geralmente as cinquentinhas, a manutenção é um pouco mais barata com relação a uma cilindrada maior. Mas se você utilizar ela de forma, como eu te falei, é questão de pouca quilometragem, né, distâncias curtas, tá? E moto para não andar em vias rápidas. Então, se você mantém essa forma de utilização, a manutenção se torna mais barata do que uma moto maior. O que é a scooter? Quantas cilindradas a scooter tem e como se desenvolve essa motocicleta? Tá, na verdade a scooter é um modelo, né, que ela é baseada basicamente nas Vespas, naquelas lambretas de antigamente, só que não tem marcha, né, como são motos automáticas. Existem todos os tipos de cilindradas, 125, 250, 500, né, e até mais cilindradas, certo? Ela é o contrário, ela tem muita torque de saída, ela tem, para o trânsito elas são excelentes, a configuração de motor dela, de tração dela, tem bastante torque, tá? Então ela tem saída, ela para o trânsito ela sai antes de algumas motos de maiores cilindradas, certo? A questão dela é mais a velocidade final, né? E é uma moto muito prática, né? A diferença de dirigibilidade dela em relação à moto comum, a moto com marcha, é muito grande. Geralmente pessoas que é uma moto prática, que é uma moto que não precisa de marcha, uma moto fácil de dirigir, que tem a porta-objeto, né? É uma moto muito boa em relação à praticidade, né? As pessoas têm um certo receio quando o assunto é scooter, né? Todo mundo pensa que é uma moto dura de pilotar. Existe realmente isso? Há uma diferença na pilotagem? A pilotagem realmente é diferente. Você tem que, como é um veículo automático, você tem que se ater a questão de você frear antes, né? Que não tem freio ao motor, tá? O jogo dela é um pouco menor com relação à moto. O pneu, geralmente, da scooter de baixa cilindrada é menor, tá? O pneu, então tem que ter cuidado com o buraco. Mas fora isso, a praticidade é muito maior com relação à moto. O pessoal fica relativamente com medo com relação à scooter, que acha que a manutenção é mais cara do que a moto normal. Em certo ponto, não. O que é que diferencia a scooter? É questão de pastilha, que o desgaste é um pouco maior, já que se trata de um veículo automático, então o desgaste em pastilha é maior. Mas se você troca o óleo certo no tempo, né, você troca filtro de óleo, filtro de ar, então a durabilidade se torna igual ou superior a uma moto normal, dependendo da configuração da moto. Agora, falando em trabalho, dia a dia, rotina, qual a moto mais indicada para quem trabalha com motocicleta? Para quem trabalha com motocicleta, o ideal é uma moto uma cilindrada baixa, de 125 ou 150, que tenha marcha, porque a marcha você acaba dando longevidade ao motor, à pastilha e tudo isso, né? E uma moto que tem custo-benefício, tem uma manutenção baixa. Então, se você pegar uma moto de baixa cilindrada, 150, 125, que consiga aliar tudo isso, né? Manutenção baixa, durabilidade, né? Praticidade de andar no dia a dia, principalmente em ruas esburacadas, né? Como a gente tem aqui no Brasil. Então, o ideal é 125 ou 150 normal, não a scooter. A scooter é mais uma moto quem é uma moto prática. Ok. Por exemplo, o mototaxista e o motoboy, que trabalha com motocicleta realmente. O mais indicado é a moto com baixa cilindrada, 125, 150. Isso, é uma baixa cilindrada, porque até o custo de manutenção e consumo de combustível, é muito importante isso. Então, uma moto uma baixa cilindrada, que tenha marcha,
e que ela geralmente consome menos do que uma scooter, no caso, porque o veículo automático ele consome um pouco mais do que um veículo com marcha. Quem utiliza a moto a trabalho tem que ter atenção redobrada em quais aspectos uma moto de 150 cilindradas, por exemplo? Principalmente manutenção, aperto de corrente, que aperto de corrente é mais constante do que, como a scooter não tem corrente, ela correr, então a durabilidade é maior, não precisa se ater tanto a isso. Mas a moto 150, 125 com tração de corrente tem que ter constância no aperto da corrente, na lubrificação, troca de óleo é muito importante, não passar da quilometragem, né? Testar a parte elétrica, funcionamento de bateria, tá? Na hora de manusear a moto, na hora de troca das marchas, saber trocar as marchas, saber reduzir, né? Tudo isso para dar longevidade às peças da moto, né? E também para poder ter essa segurança, para poder evitar a quebra do veículo. Marcos, voltando a falar de cilindradas, agora vamos para médias cilindradas. Bom, motocicletas de médias cilindradas são classificadas a partir de quantas cilindradas? Olha, basicamente no Brasil a gente tem motos de média cilindrada a partir de 250, 300 cilindradas, certo? De acordo com o mercado que a gente tem, tá? No caso, principalmente o pessoal passa de uma 150, uma 125 para uma 250 ou uma 300, que é uma moto maior cilindrada, certo? E tem mais esportividade. Dependendo da configuração da moto, ela pode ter um estilo de pilotagem próximo das super esportivas. Tem uma 250 que ela tem um jogo de quadro, um jogo de visibilidade, que ela fica próxima de motos 600 cilindradas, tá? E acima disso também tem motos, tem scooter, tem moto custom, tem outros tipos de motos. Marcos, a gente fica se perguntando, 150 cilindradas, 125, baixas cilindradas, apropriadíssima para o motociclista, para quem trabalha com moto, mas 250, qual o tipo de piloto que é indicado a comprar uma motocicleta desse porte? Quem vem de uma 125, uma 150, passa para 250, já tem uma experiência na moto menor cilindrada, já aprendeu um pouco como é que manuseia, como é que dirige, como é que manobra, então passa para 250 já com uma bagagem, certo? E aí depois, assim por diante, né? A pessoa passa de 250 para 500, para 600. E se você realmente quiser pular para um degrau maior, você tem um tempo de adaptação, andar devagar, conhecer a moto, não ir além dos seus limites, porque o aprendizado acaba sendo um pouco mais demorado do que você pegar uma moto menor, né, que ela tem uma velocidade maior, tem na manobrar de forma, tem que deitar mais na curva, se for moto esportiva no caso. Então, o interessante é se você começar logo um degrau acima ou mais, você tem um tempo maior de adaptação. É porque justamente as motos esportivas elas são mais bonitas, né? Chamam mais atenção, então as pessoas têm esse desejo de adquirir. Isso. A gente orienta a questão de conhecer a moto, né? Estudar a moto, ir devagar, andar devagar, porque a gente aprende andando devagar, tá? Conhecer a moto antes de com essa velocidade maior, de brincar com a moto. Agora deixando um pouco de lado os iniciantes e passando para os amantes da velocidade. Quando a gente fala em alta cilindrada, quais categorias, ou melhor, quais números se encaixam dentro dessa categoria de cilindradas? Altas cilindradas geralmente são motos a partir de 350, de 500 cilindradas, tá? Mas indo até a 1.800 cilindradas, tá? Mas isso também depende da configuração de motor, de tudo isso. Porque às vezes você tem uma moto 500, 600, mas tem uma configuração de moto que tenha mais força em baixa rotação. Às vezes você tem uma moto 300 que alcança a velocidade quase igual a uma 500 cilindrada, tá? Então a questão da cilindrada é forte, isso aí realmente. O pessoal quer mesmo uma moto de maior cilindrada, tá? Mas geralmente o pessoal que passa da categoria de 125, depois 150 para 250, 300, quer moto 500, 600 cilindradas até 700. Tá? É mais indicado para que tipo de motociclista as motos de altas cilindradas? Já que uma pessoa que já teve uma moto 250, uma 300, ou até uma 400, uma 500, e porque é uma moto mais potente, que já tem uma experiência, uma bagagem, né, uma experiência anterior com a moto menor, para ele sentir a diferença da moto. Agora, Marcos, para quem quer ter uma motocicleta grande, de grande porte, altas cilindradas, é indicado para o motociclista que usa essa moto no dia a dia para ir trabalhar, para o lazer? Uma moto de alta cilindrada geralmente tem um custo de manutenção mais elevado, a dirigibilidade dela em relação ao trânsito é mais dificultosa, né? Tem a questão dos imprevistos, buraco, né? Manutenção de vias. Então, assim, para quem quer uma moto para o dia a dia, o corre-corre, é interessante uma moto menor cilindrada, que é uma moto que tem a manutenção mais barata, que tenha consumo de combustível menor, tá? Então, a moto de alta cilindrada, para a maioria da população, o interessante é ter uma moto
para passeio, né? E ter uma moto para usar no dia a dia, já que se quiser uma moto de alta cilindrada também, né? Agora, Marcos, a gente viu, ainda em altas cilindradas, umas motocicletas aqui, são as scooters em alta cilindrada, eu nunca vi isso. Pronto, né? Aqui no Brasil, culturalmente, a gente está absorvendo isso agora. Tá na Europa, em outros lugares, há anos eles já têm essa cultura. Então, se for na Europa, principalmente, tem muito mais scooter do que moto. Já tem motos de 300 e 400 cilindradas, algumas com ABS, com painel completo, com temperatura de motor, com marcadores que anteriormente a gente só via em carro. Existe uma forma especial realmente do cara dirigir com a scooter de maior cilindrada? Porque o peso da moto e a potência é maior, então ele tem que frear antes, como se fosse frear uma scooter pequena ou uma moto com marcha. Porque não tem freio ao motor, então você tem que frear antes, tem que ter cuidado redobrado com relação a isso, né? Porque se você deixar para frear em cima, como não tem um freio a motor, você pode colidir com um veículo à frente. Desde a de baixa cilindrada existe um certo preconceito com a scooter. Então, qual o público-alvo da scooter de alta cilindrada? Bem, o público-alvo da scooter de alta cilindrada, principalmente, é que já teve uma scooter de baixa, que é um veículo que tenha conforto, né? Muito conforto com relação a banco, né? Porque geralmente a scooter tem um banco enorme, tá? E tem alguns luxos que na moto não tem. Não suja o pé, né? Porque na scooter tem aquela carenagem toda, não suja o pé. Não tem a marcha, né? Então você dirige e não precisa ficar trocando marcha, apertar a embreagem. Então, geralmente a pessoa que quer um veículo confortável, né? Com acessórios que a moto não tenha, né? Marcos, queria agradecer a você pelo bate-papo e pelas informações, tá bom? Obrigado. Ok, nada. Obrigado a você. E você que está aí ligado no Bahia Motor já sabe como é que é, né? Escolha a moto indicada para o seu perfil, compre e pilote com segurança. Até a próxima, Daiane!